pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast dos jovens. O que temos de bom dessa vez, Tami? Gente, hoje nosso convidado não é apenas um convidado, mas é uma família toda, tá? E olha só, já tá dando um ar da graça aqui, tá? Hoje os nossos convidados são Lúcio, Jéssica e o Babyzinho! Sejam bem-vindos! Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, nós vamos aí ter um momentinho de comunhão aqui com eles, onde a gente vai poder ouvir um pouco desse milagre que eles viveram, né, com esse baby maravilhoso. Uau! Uau, não é mesmo? Então, conta um pouquinho pra nós, Lúcio, Jéssica, a trajetória de vocês. Como vocês se conheceram, se vocês cresceram na igreja. Fala aí pra nós. Bom, eu já estou na igreja há 23 anos, não nasci na igreja. Eu vim para a igreja, eu tinha 19 anos, estou há 23 anos aqui, né, nessa mesma igreja, e sempre buscando minha companheira na presença do Senhor, orando, buscando, e um certo dia Deus providenciou, trouxe a Jéssica, ela era de outra igreja, ela veio para a nossa igreja, e veio através de um show de talento dos jovens. Ela cantou no show de talento dos jovens. Nossa, encantou, Lúcio. Não. Quando ela cantou, eu tinha certeza que era ela. Deus me mostrou, falou, é essa. E Deus providenciou tudo e a gente casamos. Amém. Nossa, vocês tinham quantos anos, mais ou menos, na época? Eu tinha 20. 32. Nossa, tem tudo isso de diferença? Tem. Não parece, né? Não mesmo. Nunca imaginei. Olha só que legal. Olha só. Bom, passando tudo isso, vocês se casaram, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. E quando que vocês decidiram ter um filho? Já foi assim, logo que vocês se casaram? Levou um tempo? Como que foi? Assim, era o maior sonho da Jéssica, já era ter um filho logo de início, né? Esse eu acho que é todo o desejo da mulher, né? Sim. Mas o homem já é um pouco mais seguro, né? Eu falava pra ela, vamos esperar um pouco. Aí eu falava, vamos esperar uns 3 anos, 4 anos, né? Vamos curtir a vida de casado, vamos viajar, vamos curtir. E, assim, nos nossos planos eram uns 3, 4 anos depois de casados, né? Só que não foi bem assim que aconteceu. A gente ficamos aí, depois desses 3 anos, a gente começou a tentar, né? E a gente viu que com 6 meses nada, com 1 ano nada, e a gente começou a se preocupar. E a gente começou a procurar os médicos daqui da cidade, né? E assim, aqui a gente não tinha uma resposta conclusiva para o que estava acontecendo com a gente, né? Aí os médicos falavam, não, isso é normal, é natural, é assim, demora mesmo e tal. Ansiedade, isso. Uma vez um dos médicos falou assim pra mim, pega e compra um cachorrinho e dá pra sua esposa, que ela vai esquecer, e aí ela engravida. A gente teve que ouvir isso. Não, nós ouvimos coisas absurdas, assim, pra você ter noção. Uma vez a gente já tinha ido em todos os médicos daqui da cidade, né? Porque se passou 2 anos, 3 anos, e aí foi ficando pior a situação, né? Principalmente para a mulher, eu acho que o homem é um pouco mais... Não é que não liga muito, o homem consegue segurar um pouco mais, mas a mulher sofre muito mais nessa área, né? E o último médico que nós fomos aqui em Lins, o absurdo foi tão grande, uma médica, né? Que a gente chegou lá, ela falou assim, o que vocês querem? A gente falou assim, a gente veio procurar a senhora porque a gente quer ter um filho. Ela riu na nossa cara, ela falou assim, vocês estão malucos de querer ter um filho numa situação dessa? Aí nós ficamos assim em choque, né? Porque a gente vai atrás de um profissional para solucionar o nosso problema e a gente escuta uma barbaridade dessa, né? Então foi assim, foi muito desanimador a parte médica aqui da nossa cidade, né? Depois foi passando mais ainda o tempo,
a gente orava, a gente estava em oração, a gente recebeu inúmeras profecias. E muitas profecias, muitas, assim, que até não é nem às vezes legal a gente estar falando sobre isso, porque foi uma fase muito difícil. Algumas tiveram datas? Sim, teve... É uma coisa que é delicadíssima, né? Sim, teve uma que foi muito, muito difícil pra gente superar, porque foi falado muito forte, foi falado em cima... A gente expôs a gente num culto, né? E a gente ficou esperando, porque naquele culto a gente se emocionou, porque da maneira que foi falado, né? A gente já tinha plena certeza que depois daquilo o filho ia chegar. Mas passou-se 1 ano, 2 anos. Quantos anos, Jéssica? Foi uns 3 anos? 3 anos depois. 3 anos e nada. Nada. E ela sofria mensalmente com isso, porque quando vinha a menstruação para ela, era um arraso. Ela ficava arrasada. E assim, nós como esposo, você vê a sua esposa sofrendo tanto assim, e você não pode fazer nada, você vai ficando muito mal. E a gente chegou a uma tristeza, um poço de tristeza muito grande. Porque as pessoas, quando chega a um certo ponto, não é que se torna essencial ter um filho. É necessário, assim, a gente sente uma falta. E a gente era muito cobrado, sabe? As pessoas chegavam na gente, aquela tal história. Quando tá namorando, quando vocês vão casar? Aí você casa, quando vocês vão ter um filho? É sempre uma cobrança de todos os lados, né? E aquilo machucava muito a gente, sabe? A gente via as pessoas, às vezes, ao nosso redor acontecendo e a gente não. E quando a gente via uma criança, principalmente a Jéssica, ela sofria demais, porque era o sonho da vida dela. Era o sonho da vida dela ser mãe. Era o sonho. E esse sonho foi cada vez ficando mais longe, mais longe, mais longe. Até que um dia nós estávamos conversando com um casal de amigos nossos, que todo mundo conhece, que é a Juliana e o Tiger, né? Infelizmente o Tiger partiu. E eles passaram por um procedimento que eles também não poderiam engravidar, estavam com muita dificuldade. E eles falaram, olha, eles tinham conseguido, os filhos deles estavam com 6 meses já, né? Olha, por que vocês não tentam lá na clínica e tal? E eles apresentaram a clínica pra gente. Só que assim, é um tratamento muito caro. É um tratamento caríssimo. E nós não tínhamos condições, assim, humanamente falando, de encarar um tratamento desse. Só que ele falou assim, não, vamos lá, Lúcia, vocês conhecem pelo menos, né? Vocês vão lá e conhecem todo o sistema e tal. E a gente foi. Eles foram apresentar as crianças para a médica, né? E a médica foi conhecer os bebês deles e a gente foi para fazer uma consulta. Chegou lá, a gente fez a consulta e a médica falou assim, como que vocês querem pagar? Exatamente assim. Aí eu falei assim, olha, eu não sei como a gente pode pagar, né? Então a gente começou a ver o agir de Deus nesse exato momento. Eu havia levado um talão de cheque. Hoje em dia você sabe que cheque ninguém aceita mais. É uma coisa que... E isso em meio à pandemia ainda. Sim, sim. Nós fomos... Aliás, estava praticamente quase começando, né, a pandemia. E aí eu levei um talão de cheque assim... Sabe quando você... Levei um cartão, levei um talão de cheque, levei o que eu tinha, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, você pega e dá uma entrada e o restante você parcela. Aí eu falei assim, eu posso parcelar no cheque? Ela falou assim, pode. Olha só o agir de Deus nesse momento. Porque assim, por que eu falo que é o agir de Deus? Porque depois a gente descobriu que a clínica não aceita cheque. E um valor altíssimo. E era um valor altíssimo. Hoje, se a gente ligar lá e falar sobre o cheque, eles falaram pra gente, a gente nunca aceitou cheque. E eles aceitaram o cheque nosso. É uma exceção. Tipo assim, uma exceção assim, extraordinária. Então a gente começou a ver o poder de Deus aí, já nesse exato momento. Aí eu falei assim pra ela, então tá bom, eu vou dar as folhas de cheque. Olha, pela fé, eu assinei, acho que foi 8 folhas de cheque, dei lá o valor, e assim...
saí de lá branco. Branco. Aí o Tisha falou assim, e aí, como que foi? Eu falei assim, olha, fechei o contrato com eles. Ele, sério? Falei, nós vamos fazer. Falei, como eu vou pagar? Eu não sei. Deus vai prover. Amém. Nós saímos de lá e demos início a todo um processo bem complicado, né? Porque não é um processo simples. É demorado, é complexo. E nisso entrou a pandemia. Entrou a pandemia e eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou pagar? No meio de uma pandemia. Tudo fechado. A situação financeira crítica de todo mundo, né? E assim, era um valor que superava o que eu tinha de renda mensalmente e muito, né? Mas Deus foi tão bom com a gente que eu falo, Deus guiou todos os detalhes. Porque quando Deus dá um caminho, Ele provê tudo. E Ele proveu. Porque no meio da pandemia foi a época que eu mais vendi. Nossa. Foi a época que eu vendi, assim, todo mundo fechado, a loja lotada. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vendi na história o que eu vendi naquele período. Principalmente o período que era o período que eu tinha que cobrir os cheques. Sim. Eu vendi muito. Muito, assim, pra honra e glória de Deus, porque eu vi a Deus. E nós pagamos os cheques assim que eu nem vi. Se você falar pra mim como foi, eu não sei como foi. Não sei, eu vi. Quando eu vi já estava tudo pago. E nós começamos o tratamento, né? Começamos o tratamento, foi um tratamento um pouco assim, demorado. E lá nós descobrimos que o problema estava em ambos. Nós dois tínhamos o problema. Aqui não chegava a conclusão nenhuma. E lá chegou uma conclusão que os dois. Então, tipo assim, humanamente, nós não poderíamos ter um filho. Humanamente, já estava descartado. Somente pela medicina e somente por aquele procedimento que nós poderíamos ter uma chance de quantos por cento? Já é 30? 25%. 25%. Nossa, e ainda assim não era garantido. Não era garantido. Não era garantido. Ela falou assim pra gente, olha, o procedimento não vai te dar certeza que vocês vão ter um filho. Nossa. Vocês têm 25% de chance. Ou seja, se a gente não enquadrasse nesses 25%, nós perderíamos tudo. Tudo. E nós começamos o tratamento. Quando começa-se um tratamento desse, a mulher ela é estimulada a ovular. E assim, ela ovula mais do que o normal, porque eles precisam coletar uma grande quantidade de óvulos, né, para fazer todo o processo. E nisso, quando a mulher ela ovula mais do que 10 óvulos, ela entra num processo que chama hiperestímulo. E assim, esse hiperestímulo pode levar a mulher até ir para uma UTI. É muito assim doloroso para a mulher e muito complicado. A Jéssica teve 22 óvulos. Então ela teve um hiperestímulo muito grande. E Deus agiu tanto que até nisso, quando ela saiu da coleta dos óvulos, ela saiu andando da coleta dos óvulos. Eu estava na parte de cima, eu vi ela andando, eu falei assim, nossa, ela nem fez o procedimento ainda porque as mulheres saíam de cadeira de roda. Ela saiu andando. Tanto é que lá as mulheres falavam assim pra ela, você é a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha e tal. Mas eles não sabiam que Deus estava por trás de tudo isso. Ela com hiperestímulo, a clínica ligando de meia hora e ela não sentiu nada. Saí de lá, fui até pro shopping passear. Ai, que delícia! Sem sentir nada. Eles preocupadíssimos com ela, preocupadíssimos com ela, e ela super bem. Então Deus já, olha como Deus foi agindo em cada detalhe. Tá, aí começou o processo de preparação dos embriões. Ela tinha 22 óvulos. Vem, meu filho, vem, essa bênção aqui, ó. Ele quer participar. Ele quer participar. Ele quer participar. Você quer falar? Já você fala um pouquinho. Nisso, de 22 ovos, começa de 2 em 2 dias, eles começam a ligar pra gente pra falar o que tá vivo e o que não tá. Então, de 2 em 2 dias, eles davam a notícia. Olha, morreu 4, morreu 6, morreu mais 4.
E no último dia, assim, se morressem todos, a gente perderia tudo também. Meu Deus. E no último dia eles ligaram pra gente, ó, sobreviveram 2. Só tem 2 vivos e esses 2 estão bem, né? Porque eles ficaram 8 dias numa estufa e esses 2 foram que restaram. Então, nós tínhamos, de 22 óvulos, nós ficamos com 2 para tentar um tratamento. Aí chegou na hora de colocar, eles fizeram e eles falaram assim, pode ser que não dê certo, porque como é a primeira tentativa e tal, é um risco muito grande de não dar certo. Só que fez a primeira tentativa e deu positivo. A Jéssica fez o exame e deu positivo, exame de sangue. E aí foi uma alegria, né? Uma alegria a gente saber que deu certo. Aí a clínica falou pra gente, olha, de 5 casais, só um consegue assim, de primeira. É muito raro, muito difícil, principalmente na porcentagem que vocês se enquadraram de 25%. Tá, tudo bem. Aí foi passando os dias, passou um mês, e aí chegou a hora de fazer o exame do coração, né? Pra escutar o coraçãozinho. E a gente foi, todo feliz, né? Tudo bem, tudo ótimo, tudo contente. A família, todo mundo emocionado, né? Porque era uma coisa que todo mundo sonhava, todo mundo esperava. Aí chegou o dia, belo dia de fazer o exame. Chegamos lá, ela começou a fazer o exame. A sala ficou um silêncio total. E eu percebi que a cara do médico mudou muito. E eu falei, meu Deus, que estranho, né? Nunca senti algo tão ruim como foi aquele dia. E aí ela falou assim pra ele, doutor, como tá o meu filho? Ele virou pra ela, assim, com a maior frieza do mundo. Seu filho está morto. E tem mais, ele degenerou. Olha, ele mostrou a imagem pra gente. Tá vendo isso daqui? Tá tudo degenerado. Só que ele tá muito bem implantado. Vocês vão ter que ir no hospital para tirar. Porque ele não vai sair naturalmente. Aí você imagina o que passa pela tua cabeça. Você fala, meu Deus, eu fiz um tratamento, né? Será que foi o tratamento que fez isso acontecer com ele, que degenerou e tal, porque não é algo assim normal, né? Nós saímos de lá arrasados. Ela chorava, eu chorava, nós entramos no carro chorando. Aí eu falei assim pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame de sangue, que vai que esse médico errou, né? Vamos fazer um exame de sangue. Ela pegou na hora, fomos fazer o exame de sangue. Só que quando a mulher está grávida, a contagem de hormônios lá, que eu não sei o nome direito, a Jéssica que sabe. É beta-HCG. Esses detalhes é tudo ela que sabe. Eu só sei contar a história porque foi muito marcante, né? Quando ela fez o exame, era para ela estar com mais de 3.000 de taxa lá desse hormônio. Ela estava com 690. Quando eu vi o exame, eu falei assim, nossa, tá muito baixo, né? Tá muito baixo. E, bom, mandamos para a clínica onde a gente fez e contamos a história para ela. Ela falou assim, olha, depois de 48 horas, 48 horas, né? Isso. Vocês vão repetir o exame de sangue. Ele vai ter que ter dobrado essa taxa. Se ele não dobrou a taxa, realmente perdeu e infelizmente não evoluiu, né? Tá. Aí foi 48 horas de sofrimento esperando refazer esse exame. Aí refizemos o exame. Deu 600. Tinha caído mais ainda. Aí mandamos para a clínica falou, infelizmente não deu certo. Infelizmente não deu certo e vocês vão ter que tirar mesmo, né? Vocês vão ter que tirar. E a gente marcou. Ligamos no São Lucas daqui, né? E marcamos. Isso foi no dia... Foi dia 23 de dezembro que a gente soube? Foi. Dia 23 de dezembro, Nossa, a gente perto soube... do Natal. É perto do Natal. A gente soube de Natal. tudo. Acabou com o nosso Natal. Foi o pior Natal da nossa vida. E marcamos para o dia 28 de dezembro para tirar ele. E a gente estava em oração, tudo, orando. Falamos com a pastora, falamos com o pastor. E assim, estávamos arrasados. Assim, nesse momento,
algumas pessoas mais próximas da gente falou, confia que Deus pode fazer um milagre até no dia. Enquanto não tirar a esperança, né? A pastora falava assim, olha, não tirou, então há esperança. Nós temos o laudo, né? O laudo do ultrassom, e tem um laudo que mostra que a testa mesmo, ele totalmente, você vê lá, totalmente despedaçado, vamos dizer assim. Só que você entra quando você entra num tratamento desse, você sabe que pode acontecer de dar errado. Você sabe, corre esse risco. Mas quando dá certo, e você se enche de esperança, e você recebe uma notícia dessa, é a pior dor do mundo. Eu nunca tinha passado por uma dor dessa. É a pior dor do mundo. Ela estava, assim, devastada. E eu teve um dia que eu fui trabalhar, e eu montei no carro, e eu comecei a gritar dentro do carro com o Espírito Santo, não gritando com ele, lógico, mas gritando, pedindo socorro, porque eu não aguentava a dor. E eu falava, Espírito Santo, a dor é tanta, é uma dor que eu não sei lidar. E eu falei assim para ele, Espírito Santo, a minha vida inteira eu orei por cura das pessoas, eu sempre acreditei nisso, e agora chegou a minha vez. Eu estou morrendo por dentro de tanta dor, e meu filho está morto, e eu não sei lidar com essa dor. Eu não sei lidar. Eu falei, se o senhor não for fazer um milagre, o senhor me cure. Cure essa dor. Eu estou sentindo. Porque a dor é muito forte. E a dor da Jéssica, né? Ou senão o senhor faz um milagre. Não sei o que o senhor vai fazer. Eu gritava, chorava. Eu acho que aquele foi o momento mais marcante, mais forte. Que eu creio que, não é que Deus não estava nos ouvindo, mas foi aquele momento, acho que Deus se inclinou para o nosso sofrimento. E a gente passamos um pior Natal, sabe? Todo mundo lá. A gente estava numa área de lazer, todo mundo assim, lógico, um clima muito chato, mas as pessoas estavam se divertindo e tal. E a gente não conseguia, né? Aí fomos no dia 28. Chegou o dia 28, a gente chegou, tava marcado para as 8 da manhã, 8 ou 7, Jéssica, eu não lembro. Às 8. Às 8. Aí a gente foi, aí chegou lá, tava no período da pandemia e tal, né, a gente tudo de máscara. Entramos e eu falei pra moça, eu falei assim, doutor, eu posso ver pela última vez, né, antes de fazer o procedimento e tal? Ela falou, pode. Aí entrou pra fazer, né. Aí começou a fazer o ultrassom. E eu escutei um barulho que eu não tinha escutado da outra vez. Aí eu falei, meu Deus, né? Mas eu falei, eu já estava lá, já não estava mais acreditando, né? Na situação. E não é que eu não estava mais acreditando no milagre, mas tipo assim, a gente já foi pro fim, né? Aí ela falou assim, olha, o seu filho está com 138 batidas por minuto e está com 9 milímetros. Eu parei assim, eu comecei a gritar dentro da sala. Ela ficou olhando pra minha cara e falou assim, pelo amor de Deus, não mente pra mim. Não mente pra mim. Ela falou assim, eu falei, repete. Ela falou, seu filho está com 138 batidas por minuto e com 9 milímetros. Eu falei, ele tá vivo? Ela olhou pra minha cara e ficou parada. Eu falei, a senhora não tá entendendo? Que a gente veio aí pra tirar ele? Eu não sei se na cabeça dela, ela achou que a gente queria tirar a criança, sabe? E eu falei, você não tá entendendo, eu tô com o laudo que ele tá morto. Ela falou, não, seu filho tá super bem. Super bem. Então, aquele dia, porque assim, quando você fala de milagre, é uma coisa. Quando você vive um milagre, é outra coisa. Então, foi assim, na minha vida, foi muito marcante, porque eu vi o milagre. As pessoas vão falar assim, mas foi um erro, foi um diagnóstico errado. Não, a gente passou por... Nós temos 2 exames de ultrassom, 2 exames de sangue e um laudo da clínica. Nós temos mais de 5 comprovações que ele estava morto. Então, quando você vê uma coisa dessa acontecendo, você vê a mão de Deus, é muito forte. Muito forte. E assim...
ele realmente é um bebê milagre. Por quê? A gestação correu tudo bem, até com 6 meses. A Jéssica estava super bem, não sentia nada, não enjoava. Todo mundo falava, gente, essa menina não enjoa, não parece nem que tá grávida e tal. Uhum. Só que chegou com 6 meses, ela começou a ter pressão alta. Uhum. E assim, ela tomava 4 remédios por dia e não baixava a pressão. Sempre com pressão alta, sempre com pressão alta. E a médica daqui errou as contas do parto dele. E como ele foi já colocado com 8 dias já de vida, ela, tipo assim, não levou em consideração isso e acabou dando uma previsão de nascimento de 15 dias após o dia que ele nasceu. Ela começou a passar mal no dia 28 de julho. 28 de julho. Você começou a passar mal no dia 28, né? Não, perdão, dia 27. 28 foi que ele nasceu. Ela começou a passar mal no dia 27. Aí ela falou pra mim, olha, eu tô passando muito mal. Isso já na manhãzinha, né? Não lembro agora que dia que era da semana. Você estava programado para fazer cesárea ou até normal? É cesárea. Tá programado pro dia 9 de agosto. Nossa, que diferença, né? Aí, ela passou mal, a gente foi pro hospital. Tinha uma médica de plantão lá. A médica colocou uma cinta pra ver a frequência, tudo e tal, né? A médica falou assim, olha, eu vou chamar o especialista, porque eu não escuto mais o coração dele. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu estou passando por isso de novo. Nós chegamos até aqui, não é possível. E a gente percebeu que a movimentação do hospital mudou. Foi uma correria. Não deu 30 minutos, o médico chegou, o especialista. E correram com ela já para a sala de ultrassom. E quando foram com ela para a sala de ultrassom, eu comecei a assinar um monte de papel que começou a chegar, que eu não sabia nem o que era. Falei, nossa, por que eu estou assinando esse monte de papel, né? E aí você via a correria dentro do hospital. E aí ele me chamou lá na sala do ultrassom. Ele falou assim, o ultrassom demorou naquele dia 40 minutos. Eu falei, não é possível que um ultrassom demore tanto, assim, alguma coisa não está certa. Eu já comecei a chorar naquele momento, né? Eu falei assim, doutor, o que está acontecendo? Aí ele falou assim pra ela, olha, ele tá passando da hora de nascer, a atividade cerebral dele caiu, ele já está em agonia. Eu vou transferir vocês pra Bauru, porque a UTI de lá é melhor do que a daqui. UTI? Como assim UTI? Eu não tô entendendo. Ele falou assim, Jéssica, você tava sabendo disso, do que tava acontecendo, ou só o Lúcio tava Só sabendo? o Lúcio. Aí eu falei assim, como assim, doutor, UTI? Ele falou assim, não, porque no estado que tá, eles vão pra UTI. Aí eu fiquei parado assim, já em estado de choque. Só que Deus, ele preparou tudo. Por isso que eu falo, a nossa trajetória com o Benjamin, Deus estava no controle em tudo. Nesse dia, tinha uma pediatra lá do Rio de Janeiro. Ela veio uma vez por mês e era o dia do plantão dela. Ela chegou e falou assim, o senhor não vai mandar eles para Bauru. O senhor vai fazer o parto deles agora. Ele parou assim, porque se o senhor mandar eles para Bauru, ele morre no meio do caminho. E ela também. Aí, eu fiquei olhando assim e falei assim, gente, que situação que está chegando tudo isso. Como assim, né? E naquele dia, não tinha ninguém no hospital. O hospital estava vazio. Eu nunca vi um hospital vazio. Vazio, não tinha ninguém no hospital. Todo mundo em cima da gente. Todo mundo cuidando da gente. Eu falei assim, nossa, eu nunca fui tão bem tratado no hospital como hoje. E não tinha ninguém. Você olhava a recepção vazia, não tinha ninguém. Vinha enfermeira toda hora e tal. Aí ela falou assim, nós vamos fazer a cesárea agora. Prepara tudo. Ele, você topa? Ela falou assim, topa. Nossa, dá um filme, gente. Dá um filme. Aí pegou, levou aí, ela. Minha pressão já estava alta também, ele falou. Eu só lembro que eu falei assim, doutor, só não me deixa eu morrer e salva o meu bebê. Essa foi a última palavra que eu falei pra ele. Aí você imagina eu escutando. Eu escutei isso. Até arrepia, olha, meu Deus. Quando ela falou isso, eu saí fora de órbita, eu já não sabia mais quem eu era. Eu falei, meu Deus, eu tô correndo o risco de perder os dois, agora não é mais só ele. É perder ela também, né? E porque assim, às vezes a gente conta e as pessoas não entendem a gravidade que foi a coisa. E foi muito.
Foi muito forte, né? Nesse dia. Aí, levou ela pro centro cirúrgico. E eu só chorava. Minha sogra falou que eu chorei o dia inteirinho. Eu só chorava. As enfermeiras vinham toda hora, sabe? Tendo aquele cuidado comigo. E elas, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E quando ele nasceu, qual foi o horário, Jéssica? É 15 para as 4. 15 para as 4, que ela grava tudo, eu não gravo nada. Eu falo que ela é minha copiloto, meu GPS, meu pendrive, é tudo. 45 centímetros, 2,6 kg. Aí, a médica chegou à noite no quarto, né? Eu tava lá com eles, tudo. Ela falou assim, eu vim ver o bebê milagre. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque no estado que ele estava, ou ele ia nascer morto, ou ele ia nascer com problema. Eu já estava esperando uma das duas. Ela falou desse jeito comigo. Eu vim preparada para uma das duas coisas, mas ele nasceu perfeito. Então ele é um bebê milagre. Uma médica falando isso pra gente. Então você vê o cuidado de Deus. Hoje ele tá aqui, ó. Pegando fogo. Porque uma vez a gente recebeu uma profecia do Paulo Pedroso. Ele falou assim que a gente ia ter um menino e ele ia ser ligado no 520. E olha, realmente, esse aqui é 520. Meu Deus, amém. Olha. Pior que já foi. Você fica até sem palavras, sim, né? Sim. Porque é algo muito poderoso e muito profundo. Forte, a gente até tem mais perguntas aqui, mas eu acho que já foi sanada todas as dúvidas. Sim, foi tudo em um. Porque tudo o que você foi falando, todos os detalhes, a gente vê o cuidado, o amor de Deus, né? E tipo assim, a gente passa por provações, mas é pra nos fortalecer, né? Sim. Porque, querendo ou não, hoje vocês são referência para muitos casais que passaram por isso, né? Então, deixa um recadinho aqui para essa câmera, para os casais que estão passando por esse processo de ter um filho e que tá demorando e que às vezes parece que é só com eles essa dor, mas na verdade não é, né? Deixa um último recado aí para eles. Realmente, não desista. Porque assim, essa dor, essa espera nós tivemos. E não foi fácil. Mas assim, Deus honrou tanto no financeiro, tanto no físico, tanto no emocional. Então não se preocupem. Se vocês tiverem que procurar a medicina, procurem, tá? Não fiquem achando, que se eu procurar um médico eu vou estar chateando Deus. Não. Você vai até um ponto, você ora até um ponto. Se passou desse ponto, não aconteceu nada, pode procurar a medicina, porque Deus vai honrar vocês também nessa parte. Porque Deus deixou os médicos. Nunca deixe de perder a fé e a esperança e acreditar que para Deus nada é impossível. Amém. E tá aí no colo Tá aqui, ó. Tá aqui. Lindão. Amém. Glória a Deus, gente. Olha, muito obrigado mesmo pela participação. Espero que muitas pessoas aí possam ser tocadas por tudo isso que eles compartilharam, pela experiência deles. A gente sabe que as nossas experiências da nossa vida servem também para outras pessoas, né, que tiveram essas dificuldades também, essas experiências. E que vocês possam aí ter absorvido algo de bom disso, aprendido com isso, né? E que tenham mais forças aí para viver no dia a dia. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse podcast, curta, deixa seu comentário e compartilhe aí com um amigo que você sabe que está passando por esse mesmo problema ou que já passou, porque eu tenho certeza que esse podcast vai edificar a vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Amém? Beijão, gente. Deus até abençoe. o próximo podcast. Deus abençoe. Tchau, Deus tchau. abençoe.